Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui, caminhando nesse lugar maravilhoso. Então, aqui está muito frio, mas vamos nos arranjando por aqui. Então, o papo de hoje, a conversa de hoje, que eu estava meio que ponderando, né? É sobre a questão de cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, né? Há uma realidade, como a gente sempre fala, uma realidade coletiva, onde certos valores são inseridos, né, numa sociedade. Então você fica... Olha o barulhinho. Você fica, vamos dizer assim, condicionado a certas realidades que são passadas de geração em geração, né? Ou tradição, seja que for, né? Então eu sempre digo assim, existe a questão da tese, da antítese e da síntese. O que é a tese? A tese é que cada pessoa, de acordo com sua experiência, né, do mundo, de acordo com o conhecimento que ela obteve, de acordo com a sua sensibilidade, com a sua convivência com o meio ambiente, com as pessoas, essa pessoa tem um entendimento, né? Seja, né, social ou religioso, ou cultural mesmo, né? Em todos os aspectos. Então, tese. Cada um tem uma tese do que é a existência, do que é a vida, do que é Deus, dessa maneira. De modo que quando duas pessoas se encontram com teses, né, pessoais, e logicamente, né, ninguém é igual a ninguém, mesmo duas pessoas que têm os mesmos valores, muitas vezes essas pessoas são diferentes na forma de pensar ou de sentir, porque tem toda uma questão kármica aí também. Quando essas pessoas se encontram, há uma questão de diferença de valores. Isso que se chama a antítese. Então eu tenho uma tese, mas em relação a outra pessoa, há padrões diferenciados de interpretação do mundo em que estamos, e isso cria uma antítese. Por isso que se fala, né, conflito, discórdia, enfim, tudo aquilo que está criando mal-estar por eu não ter uma concordância em certas coisas com você. Então, tese, né, cada um tem uma tese, e ao estar com uma pessoa diferente, temos uma antítese. Isso é o normal, né? Relações humanas, basicamente, é uma convivência, uma complementariedade de diferenças pessoais. Então, quando duas pessoas diferentes conseguem reconhecer aquilo que no outro diferencia da sua opinião, o certo seria estabelecer uma síntese. Uma síntese é o quê? É você encontrar um ponto em comum, né, dentro dessas diferenças, que cria uma certa harmonia de convivência. Por exemplo, numa religião, apesar de ter todas as diferenças, né, de rituais, de valores culturais ou tradicionais, o ponto, amar a Deus, é o que sintetiza, é a síntese que reúne essas diferentes culturas, né, religiosas. Então, a partir do momento que você tem o direito de amar a Deus, mas também tem a chance de experimentar outras culturas, né? Então vamos dizer assim que a pessoa tem uma cultura indiana, vamos falar aqui em termos da religião. Se a pessoa tem uma cultura indiana e ele quer experimentar uma cultura católica, né? Porque a religião tem essa questão de poder trocar a fé, né, que se sente. Então, a fé, ela é mutável. Eu acredito num determinado sistema religioso que faça assim, o assado, e a pessoa simplesmente vive esse outro lado, porém sem perder a essência que é amar a Deus.
Porque como nós somos espíritos, o nosso Dharma, ou seja, a nossa qualidade intrínseca de ser existencial, é que nós somos, né, eternamente servos de Deus. Então essa servilidade é o bem comum de todo o sistema chamado, né, religioso. E a religião, sendo um padrão íntimo da alma, ele tem também que se adaptar ou se complementar com todas as outras áreas da vida. Então, se você vai fazer política, esse aspecto religioso de servir ao próximo, de tentar fazer o outro ser feliz, dentro dessa base divina de existência, é o fator comum que vai criar, né, o equilíbrio, a paz na humanidade. Então é normal, ninguém é igual a ninguém, né? Cada pessoa tem realmente um valor único de ser. Mesmo pessoas que são gêmeas, né, vamos dizer assim, nascem iguaizinhas, na mesma família, né, mesmos pais, mesmo país, porém podemos observar muitas vezes que os gêmeos eles são diferentes. Por quê? Porque tem a questão espiritual. Então não adianta querer ficar discutindo valores materiais se você não reconhece, acima de tudo, esse valor mais íntimo, né? Mais transcendental da nossa existência. Porque quando discutimos as antíteses, assim, estamos muito entrando com a mente. A mente é que cria as dualidades. Isso é certo, isso é errado, ou no passado eu fui assim, então a cultura foi de tal maneira. Isso é uma questão mental, quando a pessoa está se identificando com a matéria, com o seu corpo físico, ou se identificando com sua família, ou se identificando com o seu país, né? Com a cultura, enfim, com tudo. Essas coisas fazem que o conflito continue, né, interminavelmente, enquanto estamos aqui encarnados nesse planeta Terra, sem haver solução. Vamos supor, se uma pessoa negra, ou uma pessoa branca, ou uma pessoa amarela, né, ou uma pessoa vermelha, se elas entendem que são a alma, além das cores, né, em si, esse é o padrão comum que cria a harmonia. Quando você entende que você não é o corpo, que você não é, né, um negro, um japonês, ou um branco, você entende que você é o espírito, isso é a síntese. É a síntese. As diferenças de cor são a antítese. E a tese é que o negro ele tem uma postura, porque aí tem um passado, tem uma tradição, tem todo um resgate cultural, né, de sua história, das suas artes, né? O branco também, o amarelo também, entende? Então isso é a tese, cada um tem. Mas isso tudo é meio que uma ilusão, meio não, né? Totalmente uma ilusão. Então todos os povos do mundo teriam que se unir nessa consciência espiritual e entender que a experiência kármica daquele espírito, naquela cultura negra, ou na cultura branca, ou na cultura amarela ou vermelha, né? Eles estão realizando essas experiências para se enriquecerem, entende? Agora, esses valores também, eles podem interagir, né? A antítese, né, pode se complementar numa síntese de valores. Então, valores culturais, religiosos, econômicos, de sociabilidade, porque nesse planeta Terra tudo é um grande aprendizado. E temos que pensar sempre assim, né? Estamos aqui evoluindo. Não estamos aqui para ficar lutando uns contra os outros, porque isso é meio absurdo, né? Religião brigando com religião, povos brigando com povos, cor com cor, sexo com sexo, homem, mulher. Isso tudo passa a ser algo descabido quando entendemos que a essência é o espírito. Então, se todos os locais tivessem essa concepção espiritual de que todo mundo é irmão em Deus, né?
feito à imagem e semelhança de Deus, que estão nesse planeta Terra, simplesmente para um estágio. Estamos evoluindo nessas formas humanas. Entendemos também que há formas que estão ainda num padrão de consciência diferente do ser humano. Chamamos às vezes de inferiores, né? Seres inferiores. Porém não significa inferior, significa que o padrão daquela consciência ainda não tem a inteligência adequada para abarcar, né, os valores superiores da alma, igual nós temos. Mas a partir do momento que você está numa forma humana de vida e ainda fica girando nesse mundo, né, antiestético, né, de conflitos, onde gêneros, coisas assim, coisas múltiplas de entendimento são causa de conflito e não de união, de junção, de enriquecimento, né? Então cada um nesse mundo tem que aprender com o outro, mas não podemos perder a base espiritual. E temos que entender também que cada espírito aqui nesse planeta Terra está num nível de desenvolvimento, entende? O que acontece é que as pessoas que estão mais elevadas na frequência espiritual, como eles têm o Dharma dele, a característica eterna deles é servir, né, a Deus, significa que servir a Deus significa servir a Deus no próximo, que está numa condição, né, inferior de entendimento do que é a espiritualidade, do que é essa síntese aqui que estamos tentando colocar agora nessa reflexão, né? Então, da mesma forma que existem em outros planetas seres que estão servindo a essa administração universal para cuidar da gente, né? Da mesma forma, nós devemos servir, né, aqui nesse planeta Terra, para quem tem um pouco mais de conhecimento, devemos servir a esse propósito de iluminar os outros. E não simplesmente de ficar estabelecendo diferenças e que a minha raça é melhor que a sua, e que meu gênero é melhor que o seu, que homem é melhor do que mulher. Coisas assim, né? Ou que meu país é melhor que o seu, ou o sistema político X é melhor que outro. Coisas assim absurdas que nunca vão terminar se nós não atingirmos esse ponto essencial, que é compreender que a base da realidade que forma esse propósito maior de estarmos aqui nessa vida humana é que devemos trabalhar nesse planeta Terra com todos os valores, porém objetivando voltar para o reino espiritual, ok? Esse objetivar voltar para o reino espiritual, onde temos uma postura de executar sacrifícios, né? Ofícios sagrados diários para agradar essa divindade que está em nosso coração, é que vai criar a união planetária. Então não vai haver essa coisa de fronteira, que aquela pessoa daquela nacionalidade, aquela pessoa daquela cor, aí todos os padrões culturais, o passado negativo ou o passado positivo, essas dualidades, elas cessam de existir. Porém, como as pessoas não lembram que são espíritos, que estão esquecidas completamente de Deus em seus corações, conduzindo, né? Deus está conduzindo pessoalmente cada alma de volta para o reino espiritual. O que acontece é que a pessoa se identifica com o seu corpo material e com tudo aquilo no qual eles foram condicionados a acreditarem que são a realidade máxima do que eles podem ser. Entende? Então, a mudança de consciência é o segredo. É muito simples entender isso. Não é preciso tanta inteligência para você entender que existe uma tese, cada um de uma maneira, a antítese, todo mundo o contrário, porém a síntese é o Dharma, é você compreender isso. Que você é um ser que está aqui nesse planeta para despertar o amor a Deus, e automaticamente despertando o amor a Deus, você desperta o amor por todos os seres. Por isso que o Mestre Cristo, ele disse que só há uma regra. Se todo mundo seguir essa regra,
haverá paz, haverá completa assim, estabilidade no mundo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E toda essa questão de sobrevivência, de medo, né, do futuro, tudo isso é relacionado ao corpo. Porém, o mesmo Cristo, né, disse que se nós seguirmos as leis divinas, né, em primeiro lugar, né, se buscarmos a justiça e o reino de Deus, que é exatamente isso, amar a Deus e ao próximo. Se você tem amor no seu coração, todas as outras ditas qualidades ou valores, né, pessoais, eles automaticamente brotam do coração. Infelizmente, as pessoas, muitas pessoas que estão aqui nesse planeta Terra, ainda têm uma consciência, vamos dizer assim, instintiva, animalizada. Muitas pessoas ainda não atingiram esse padrão humano de compreensão, né? Na filosofia védica diz que a forma humana é realmente reconhecida, né, como humana quando ela segue uma religião. Religião significa quando o ser que está na forma humana busca se unir ou se religar a esse ser que está sempre em seu coração, o ser supremo. E o ser humano que ainda tem uma consciência mais animalizada, ou seja, que ainda não está vivendo num padrão superior de entendimento, tudo o que ele faz é buscar os valores, né, de comer, né, dormir, se reproduzir e se defender. Então isso é o mundo da competição, a territorialidade, né? Os animais fazem, né, xixi assim em vários lugares, exatamente para marcar o território. Passei por aqui, há uma linguagem, né, desse feromônio, desses cheiros, né? Então é mais ou menos assim que funciona o ser humano, de um modo mais sofisticado, né? Como dizia Srila Prabhupada. Somos animais sofisticados. Porém isso não resolve nada. Vamos dizer que o planeta Terra, todo mundo fosse bilionário, né? Que todo mundo tivesse sexo à vontade, comida em excesso, dormir confortavelmente, assim, quantas horas você quisesse. Não ia adiantar nada. Geralmente quando falamos melhorar, né, o planeta, significa que estamos buscando essas condições de conforto animalesco. Porque a forma humana de vida não foi feita só para isso. A forma humana tem essa característica, esse gostinho especial, que é amar a Deus, que é você conseguir se estabelecer nessa sua condição eterna de ser. A partir do momento que você reconhece a sua identidade espiritual e começa a viver nela, como diz no Bhagavad Gita, né? Quando Krishna diz assim, fique firme, se estabeleça na posição espiritual e viva um pouco assim neutro em relação ao mundo, porque a partir do momento que você se humanizou, vamos dizer assim, você sai desse rol, desse métier animalesco, onde estão acontecendo todas essas discussões despropositadas. Porque enquanto houver discussão mental ou intelectual, de filosofia, ou de coisas culturais, tudo que é ligado à existência material, nós nunca vamos chegar a nada. Por isso que vem um mestre espiritual aqui no nosso planeta, ou o próprio Deus vem, né? Devotos de alto calibre vindo no planeta Terra, para simplesmente nos mostrar a porta de saída. E a porta de saída de toda essa confusão nada mais é do que nós nos estabelecermos em nossa posição espiritual. E quando falamos em mudança de consciência, é exatamente isso. A mudança de consciência significa que momento a momento você não se identifica mais com o corpo material. Então aquilo que se chama, né, que chamávamos antes de mundo material, ele é transmutado em energia espiritual. Porque na realidade não existe matéria em si, né? Tudo é energia de Deus. Porém só podemos sentir o que é essa energia de Deus
quando nos situamos internamente nessa relação com a divindade em nosso coração. Entende? Essa é a verdadeira síntese espiritual. Então imagina assim, todo mundo no mundo material, vivendo nessa consciência espiritual. É mais ou menos isso que acontece em Sati Yuga, né? A era de ouro. Todo mundo tem o seu conforto, tem a sua vida, né, social, política. Todo mundo está trabalhando em harmonia. Então nós estamos vivendo uma era de escuridão, que é a Kali Yuga. A Kali Yuga, todos esses valores espirituais se perderam. E o que acontece é que quando vem seres de luz a esse planeta, né, de calibre super elevado, como Jesus ou Srila Prabhupada, automaticamente somos levados a ter essa consciência incrível, de compreender um fato tão simples. Mas se cada um tivesse isso, né, dentro de si, mudaria automaticamente a face escura de todo o planeta. Não adianta querer conquistar por guerras ou mudança de personalidades dentro de um sistema político, porque todo mundo está interessado mesmo em conforto material, poder, fama, essas coisas assim, né? Vaidades, fora completamente da realidade espiritual. Então, muitas pessoas, quando compreendem isso, não só compreendem, mas quando realizam isso, às vezes tomam essa atitude de se isolarem do mundo, ficam assim meio que contra o mundo, né? Porém, esse entendimento deve ir além, onde você possa se integrar com o mundo como uma manifestação da energia de Deus e usar esse mundo para servir a Deus nesse sentido de iluminar as pessoas. Esse é o maior serviço que a divindade aprecia. Que quando você se ilumina, quando você se torna em paz, você se torna feliz, você não deve se isolar do mundo, porque entende que o mundo está todo negativizado, todo cheio de conflitos, né? Paranoias, medos, depressões, estresse, inseguranças. Pelo contrário, quando você está nesse estado, é que o Bhagavad Gita diz: levanta e luta, entendeu? Me leva na carruagem do seu coração, na sua forma humana, e mostra para as pessoas qual é o ponto essencial, qual é a síntese que vai unir todo mundo, entende? Então não adianta nunca tentar mudar as coisas externamente. As coisas externas, elas vão mudar automaticamente quando todo mundo estiver estabelecido na realidade espiritual, no Dharma, cada um na sua posição evolutiva, né? Vai servir de acordo com essa posição. É isso que Deus nos ensina. Isso é uma sociedade pacífica. Por exemplo, lá no mundo espiritual, todo mundo vive em amor puro por Deus, ok? Então, se todo mundo vive em amor puro por Deus, todo mundo automaticamente quer ver o outro feliz. Amor a Deus significa que você é feliz quando a outra pessoa é feliz, independentemente, né, de cor, de religião, de qualquer coisa. Entende como é simples entender? Porém, as pessoas preferem ficar remoendo durante vidas e vidas essa problemática, que é uma grande ilusão, porque ela está simplesmente se identificando com o seu corpo grosseiro e esquecendo, né, do verdadeiro Dharma. Por isso que no Bhagavad Gita, né, Deus está falando, né, Bahunam Gyamanante Gnanavam Mam Prapadyate Vasudevaha Sarvaiti Samahatma Sudurabhaha. Deus, ele está falando que depois de tantas vidas e tantos nascimentos que a alma tem nesse mundo material, ela simplesmente recebe esse conhecimento do Dharma, de que somos espíritos servos amorosos de Deus eternamente. E esse Dharma, né, quando recebemos esse conhecimento, automaticamente todo mundo que recebe essa sabedoria com fé, com boa intenção,
com consciência, ela se rende a esse ser supremo que está em seu coração, né? Então, depois de muitas vidas, quando a pessoa adquire sabedoria, ela realiza na intuição dela que ela deve se render a esse ser supremo para que a vida dela entre em completa harmonia. E depois ele diz Samahatma Sudurrabaha. Então o próprio Deus está falando que uma alma assim, que realmente se rendeu a Ele, que compreendeu as coisas nesse mundo material, assim, é muito rara uma alma que deixou de seguir esse simples fato, que criou a harmonia. Então, por exemplo, no mundo espiritual, todo mundo vive nessa consciência dármica de servir ao divino. E servir ao divino significa que a minha felicidade é uma consequência de eu estar fazendo o outro feliz e de estar interagindo com as outras pessoas nesse serviço ao divino. Por isso que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está dizendo, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Quando todo o planeta estiver vivendo nessa concepção, né, única de servir essa divindade suprema, nessa relação amistosa, independente de todas as características externas, então esse é o padrão feliz, bem-aventurado das almas, né? Nesse planeta Terra aqui, que é mais ou menos uma sombra perfeita de como é lá no mundo espiritual. Quando as pessoas têm completa consciência espiritual agindo, né, nos seus corpos espirituais. Então, a síntese maior de toda a existência significa viver nessa plenitude espiritual, no mundo espiritual, tendo Deus como centro da existência de cada um, e todo mundo sendo bem-aventurado nesse serviço de amar a Deus e ao próximo, né? Você ama o próximo, ajudando ou compartilhando. Bom, eu fui interrompido aqui. o êxtase foi interrompido, mas basicamente é entender isso, né? Que o planeta Terra aqui não é um local, esse mundo material não é um local para ser a perfeição espiritual. A perfeição espiritual, sinteticamente ou em síntese, ele cabe muito bem aqui nesse espaço material quando estamos estagiando, é como um estágio espiritual. Vamos receber essa sabedoria e começar a nos comportar de uma maneira mais espiritualizada, com os valores superiores advindos desse ato de amar a Deus, que vão se manifestar automaticamente na alma que sinceramente está devotando a sua vida à divindade ou a iluminar, né? Levando a sua luz para a existência que o cerca. Então, quanto mais você faz esse serviço de ajudar outras almas a compreenderem esse propósito último da existência, mais a divindade te auxilia nesse processo de evolução de consciência. Porque você não vai sozinho para o mundo espiritual, não é assim, vou sozinho egoisticamente. O serviço espiritual é exatamente esse compartilhamento. Entende? Então, o falso ego ele tem que ser colocado de lado. E você tem que existir simplesmente nessa união agradável com a divindade no seu coração, vivendo neutro em relação a toda essa problemática, esse conflito desse mundo, que é um absurdo, um sonho, uma ilusão, e levar o seu coração para o mundo. Lógico, vai ter muito contraste, muita incompreensão, muita intolerância, vai ter tudo isso, porém, você está situado na posição indicada perfeitamente pela divindade. E daí, intuitivamente, você vai ser guiado para esses pormenores de manifestação energética que você tem para criar a sua própria realidade. Então, a sua realidade vai ser um mundo onde Deus vai configurá-lo para trazer pessoas que estão mais adequadas a compreender, né, a vida espiritual, e você vai passar a mensagem divina. É isso que Deus está falando no Bhagavad Gita, que os devotos mais queridos dele são aqueles que estão tentando transmitir esse conhecimento sublime para essas almas, né, chamadas raras,
Samahatma Sudurrabaha. Essas almas raras. E aqui no planeta Terra tudo é um estágio. Somos eternos. Né? As pessoas terão bilhões de encarnações, dependendo das escolhas delas. Mas se você pode simplesmente, né, como dizia o Mestre Cristo, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você puder conhecer essa verdade suprema, através da meditação, dos mantras, das orações, né, do serviço, de fazer amizade com o divino, tudo isso assim. Então Deus no seu coração vai manifestar a misericórdia, onde você poderá entendê-lo. E aí você completará a missão da vida humana com muito sucesso. Entende? Sucesso completo. E você sai dessa vida humana. Você não tem que melhorar esse mundo, você tem que melhorar as pessoas em consciência que estão vivendo nesse planeta. E em todos os outros planetas desse universo também, sejam planetas mais avançados tecnologicamente ou espiritualmente. Porém, se eles não têm esse referencial do divino dentro deles, dessa relação, né, de servo e senhor, pura, né, de forma pura, então o mundo material, independentemente lá do planeta do seu Brahma ou dos planetas infernais, tudo assim, não vai fazer diferença. Como não vai fazer diferença ter muita comida. Pelo contrário, as pessoas, quando têm muitas coisas, elas se degradam, né? Acaba por ter muita comida, as pessoas ficam muito doentes, ficam obesas, ficam mais ansiosas, e também tem toda a problemática em todos os sentidos. Tudo que é demais causa sofrimento. O excesso de prazer traz dor, entende? Então temos que ter uma vida moderada, como diz Deus no Bhagavad Gita, e dentro dessa moderação, levar o nosso coração para as pessoas que estão interessadas. Porém, você tem que ser sempre um exemplo, porque a proposta é sempre da gente com Deus. Mas se estamos aqui nesse mundo material, não devemos nos isolar e criticar o mundo, mas ter a visão correta, né, do que é isso tudo aqui, sem tomar partido daquilo, ou de cá ou de lá, entender que todo mundo está passando pela sua experiência. Às vezes fala, essa experiência é ruim. É ruim porque a pessoa não quer adotar a consciência suprema. Então ele é um agente criador, ele está criando constantemente essa realidade de sofrimento. Porque até mesmo a rendição de algumas pessoas para Deus não é a rendição, é uma troca, é um favor, é um interesse. Ninguém tem essa coisa com Deus, amor pelo amor, o belo pelo belo, o justo pelo justo. Né? As pessoas sempre é o falso ego que quer barganhar com Deus. E outras também nem querem saber de Deus, já condenam também, julgam Deus. Então, assim como Deus é muito paciente, muito tolerante, infinitamente, também devemos seguir esse exemplo, né? Tolerando e tendo compaixão. Compaixão significa que você vive sua vida, mas com essa intenção amorosa de levar a luz para quem quer se dissociar das antíteses, das coisas não diferenciadas, né? Então vamos viver todo mundo, cada um é uma pessoa, cada pessoa é diferente uma da outra, mas cada um tem um nível de consciência, de aprendizado, de experiência, um nível kármico. Porém, em essência, somos todos espíritos, voltando para Deus. Cada um vai ter o seu tempo. E se você aceita a sabedoria divina e simplesmente segue a sua vida aqui nesse planeta, de boa, né, como falam, então tudo se torna um sucesso espiritual. Então eu desejo para vocês todo o sucesso espiritual. Desejo mesmo, do fundo do coração, compreender essa simples realidade de que se você está com Deus, o seu mundo se torna um mundo assim, maravilhoso. Não assim um mundo externo, mas o mundo que é o reflexo da sua consciência. Entende? As pessoas tendem sempre a generalizar tudo. Mas um mundo feliz é um mundo onde a pessoa está vivendo completamente conectada com o divino em seu coração, dia após dia, né? Momento após momento, e isso se torna a mola mestra do seu entusiasmo, da sua alegria, da sua contemplação desse milagre da vida, que é a existência material. Então, você está nesse mundo aqui, tem problemas, você vai sofrer os problemas da velhice, vai ter doença, vai ter tudo, porém você não está mais envolvido, né, com a falsa concepção.
né, com as sugestões do mundo, você está sempre bem, porque você está na consciência transcendental. E isso não é difícil, porque sempre somos transcendentais, sempre somos espíritos, sempre somos servos amorosos de Deus eternamente. Então essa é a nossa condição natural, sermos felizes, bem-aventurados, né? Satchitananda. Somos plenos de existência, de consciência e de felicidade. Essa é a condição original de Deus. E somos partes integrantes dele, feitos à sua imagem e semelhança nesse sentido. Então vale a pena investir nessa forma humana que você tem agora, que é a forma mais valiosa, né? Infinitamente valiosa. E quando você compreende isso, você começa a entrar em gratidão, momento a momento, independentemente do que acontece na sua vida. Essa mensagem que eu deixo aqui hoje, nesse lugar aqui, olha, maravilhoso. É um local divino, um local sagrado, que às vezes eu venho aqui para praticar as minhas corridas, né? E vamos correr também aí em direção a Deus, porque a vida humana é muito breve, ok? Muito breve, e tudo pode acontecer a qualquer momento. E vamos deixar que Deus, ele resolve nossos problemas quando depositamos nossa fé nele. Então eu deixo aqui um abraço carinhoso a todos vocês, que eu possa tentar servir da melhor forma, né, possível, enquanto eu estiver aqui nesse mundo material, e vivendo a minha vida material de uma forma moderada, uma forma divertida, com bom humor, porque quanto mais sabedoria você tem, menos ilusão te atinge. Você compreende que tudo está sendo conduzido diretamente por Deus no seu coração. Esse é o néctar do néctar. Você passa a não ter mais medo de nada, porque tudo é acrescentado na sua vida naturalmente, quando você está firme nesse caminho espiritual. Então sua vida se torna plena, cheia de amor. É isso aí. Um beijo. Haribol.